Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto que às vezes a gente lê assim, a gente acha tão romântico. Se fala tanto em casamentos. Cantores seculares, né, de músicas seculares, escrevem músicas inspiradas em 1 Coríntios capítulo 13. Vários filósofos se inspiram nesse texto. Mas, gente, 1 Coríntios capítulo 13 é a correção de Deus para a igreja em Coríntio. A igreja em Coríntio enfrentava vários problemas, precisava de conserto em várias áreas. E isso aqui, esse capítulo, é o remédio que Deus apresenta para essa igreja, para trazer cura. Uma igreja vulnerável, uma igreja frágil, uma igreja infantil, uma igreja doente, mas que tinha muitos dons, mas que era uma igreja rica em sinais e maravilhas, em milagres. Mas Deus chama eles de crentes carnais. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando o amor ágape. Amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós aqui na terra. Essa é a cura para a igreja carnal. Essa é a cura para uma igreja imatura, para uma igreja infantil. Paulo fala isso anteriormente nos capítulos. Não, o que eu preguei para vocês foi leitinho. Vocês não têm condições de receber alimento sólido, porque vocês são imaturos. Antes da gente ler, eu copiei aqui enquanto eu estudava. Esse teólogo, eu pus o nome dele aqui, ele chama Russell Champlin. Você que gosta de estudar, anota que depois você aprofunda aí o seu estudo. E ele falando sobre a igreja de Coríntio, olha o que ele colocou. Palavras dele. Os crentes de Coríntio se vangloriavam da sua suposta grandeza humana e sabedoria terrena. Onde que ficava a igreja de Coríntio? Na Grécia. A sabedoria humana, conhecimento humano era com eles mesmos, né? Gloriavam-se no homem e na carne. Tinham aparência de sabedoria e de espiritualidade. Talvez até com a sobrecarga de poderes miraculosos. Mas na realidade, eram crentes carnais, meras crianças na fé. Toleravam, ou talvez pelo menos ignoravam, sem qualquer arrepio na consciência, tão grosseria imoralidade entre eles. Eles, os membros da igreja, não era o povo pagão da cidade. Introduziram maus costumes na comunidade cristã. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, por diversas vezes, expõe os erros da igreja de Coríntio. Entre eles eu situei aqui, à medida que a gente for estudar o capítulo 13, a gente vai abrir em algumas referências. Mas discórdia, inveja, arrogância, orgulho. Gente, não tem nada disso, né? Impureza, imoralidade sexual, fraudes, injustiças, competições. Tudo isso estava presente na igreja de Coríntio. E Paulo escreve essa carta, ele ainda vira em capítulos anteriores, ele fala: vocês preferem que eu visite vocês, que eu vá até vocês com correção? Ou que eu já vá em amor? Eu estou escrevendo essas coisas não é para envergonhar vocês, mas é para corrigir, para admoestar como a filhinhos queridos. E Deus achou importante e relevante colocar tudo isso aqui na palavra dele, porque isso é importante para nós como filhinhos do Senhor, porque nós também precisamos, como a igreja de Coríntio precisava muitas vezes, receber o puxão de orelha de Deus. Deixar de ser crente carnal, deixar de ser uma igreja infantil, uma igreja imatura. Amém? Então vamos ler lá. Todo mundo abriu, capítulo 13, verso 1. E agora,
passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui, Paulo, ele levanta, alguns dons, ele remete, faz alusão a alguns dons para comparar com o amor. Ele colocou aqui o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom de fé, os milagres, os sinais que eram realizados ali, e também a assistência social, aquilo que você faz em prol do outro. Todos esses dons eram valorizados pela igreja de Coríntio. No capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre os dons, e aí de repente ele começa a falar sobre o corpo. E aí ele fala, o pé não pode falar o que para a mão? Que não é mão e por isso não faz parte do corpo. Ou a cabeça, ou a boca, ou porque você é joelho e não boca, você não é feliz com o que você é e você não faz parte do corpo. Por que Paulo fala isso? Os coríntios, os irmãos da igreja de Coríntio eram pessoas que valorizavam, se é que a gente pode colocar assim, os superdons. Tem aquelas ações dentro da igreja que se destacam. Mas não é porque um membro da igreja faz algo que não se destaca tanto que ele não tem importância. Não é porque o dedo do meu pé não está aparecendo aqui hoje porque eu estou com um sapato fechado que ele não é importante. Eu mesmo já quebrei o dedinho do pé várias vezes. Eu realmente sei a importância que um dedo de pé faz. Não é se o irmão recepciona a função, o cargo dele na igreja é recepcionar todas as pessoas chegando no culto, ou se é aquele que pega o microfone e compartilha a palavra. Não tem diferença, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. E muitas vezes, como os irmãos de Coríntio, a gente se vangloria daquilo que a gente faz. E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, capítulo 1, capítulo 3, ele fala, não é para você se vangloriar no homem. Quem se gloria em Deus. É Deus que faz. No capítulo 6 ele fala, não é para você ter orgulho de homem nenhum. É Deus quem faz. No capítulo 12, ele diz que Deus distribui os dons conforme Ele quer. Mas Ele incentiva, Ele motiva a igreja, fala, olha, busca os melhores dons. Mas sobre qualquer dom, o maior de todos é o amor. Se você profetizar, se você operar milagres através do dom de fé, se você trazer revelação, se você tiver conhecimento, e se você não tiver amor, isso tudo não vale de nada. Se você fala a língua dos anjos e não tem amor, diz que é como o sino que ressoa, o prato que retine. São palavras sem sentido. É aquele barulho que incomoda. O amor é superior. A gente precisa buscar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Precisamos ou não? Precisamos. Mas uma coisa que nós precisamos entender: os dons é para a igreja militante. Os dons é para a igreja que está aqui na terra, guerreando e lutando
Mas o amor, ele é para a igreja triunfante. Você não vai precisar do dom de profecias na eternidade. Não vai ter sentido nenhum o dom de línguas quando nós estivermos no céu. Não vai fazer sentido nenhum o dom de milagres e de fé quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. O amor, ele transcende tudo isso. O amor, ele é eterno. De nada adianta se não tiver amor. Vocês estão entendendo? Amém? Aí no verso 3, olha, mesmo que você dê aos necessitados tudo o que você possui, ou seja, mesmo que você tome a decisão de na terra ter uma vida miserável, porque você vai pegar tudo que você tem e você vai dar aos pobres. Você vai ficar sem casa, sem carro, não é? Tudo. Não foi isso que a Bíblia diz? Se você entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Isso aqui, gente, na época era muito comum os pais fazerem isso com os filhos, ou às vezes algumas pessoas fazerem consigo mesmas, entregar o corpo para ser queimado em adoração a Moloque, um deus pagão, um deus adorado naquela época. A Bíblia está falando que não adianta você fazer nada disso vai ter nenhum benefício real. Vamos para os nossos dias? Nós vemos hoje pessoas sacrificando as suas próprias vidas, mas com uma intenção totalmente errada, totalmente sem amor, totalmente sem verdade. O que os terroristas fazem, eles fazem, qual que é a motivação que eles têm? Qual que é o engano que eles são colocados sobre eles para levá-los a explodir o próprio corpo? Para levá-los a fazer como todo mundo assistiu há anos atrás. Agora a gente tem casos mais recentes na França, enfim. Mas a pegar um avião cheio de pessoas, saber que vai morrer e querer morrer. Porque na eternidade, como é que é o discurso? Vocês vão para um paraíso e vai ter 10 virgens, não é isso? A Bíblia diz que isso não tem nenhum benefício, porque não tem amor. Não tem amor. E aí no verso 4, vamos lá para o verso 4, ele começa a falar sobre o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, ou é bondoso. Vamos parar aí, porque depois ele começa a falar o que não é o amor. Vamos dividir aqui. O amor é paciente, o amor é benigno, ou bondoso em algumas traduções. Esse verbo que ele usa, na verdade não é nem verbo, é um substantivo, né? O amor é paciente. Essa palavra no grego, vamos ver se a minha pronúncia vai sair certa, é makrotimos. Macro vem de suportar, tolerar. Timos vem de ira, fúria. Aí na nossa Bíblia lá de grego e hebraico que vem, eu copiei a definição desse termo original no grego. Sofrimento contínuo quando os outros atacam ou tornam difíceis as nossas vidas. Macrotímia descreve a paciência com pessoas, porque existe um termo também grego que é usado para falar sobre paciência em relação a situações. E muitas vezes nós temos a paciência quando ela é relacionada às situações que a gente vive. Você às vezes tem paciência de ficar lá no seu emprego esperando uma promoção, se submetendo a algumas coisas, porque você, né? Não, eu vou esperar, minha hora vai chegar, eu vou ser promovido. Tem alguns momentos que as situações a gente já consegue respirar fundo ali e ter paciência. Mas ter paciência com gente, numa sociedade de pavio curto, numa sociedade que bate no peito e fala que não leva desaforo para casa e se orgulha disso. Não é? Eu estou falando doideira, não é? Macrotimos é o amor que é paciente com gente. É você andar a segunda milha com alguém que te fere, com alguém que te agride, com alguém que toma algo que é seu. Esse é o remédio que cura uma igreja imatura.
Esse é o remédio que cura uma igreja carnal. É o amor ágape, é o amor que é paciente. No capítulo 1, abre aí, nós vamos saltar alguns só para a gente exemplificar. Capítulo 1, no verso 11, olha o que Paulo fala. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdia entre vós. No capítulo 6, deixa eu ver aqui se eu anotei certinho. Olha a que ponto chegou a igreja de Corinto. Capítulo 6, verso 6. Ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra o outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. A macrotímia, a paciência, é quando você tolera o sofrimento que o seu irmão impõe a você. O amor é paciente, ele é benigno, ele é bondoso. Ele não espera uma boa ação para retribuir. Eu não espero você me tratar com amor para que eu possa retribuir e te tratar com amor. Eu trato com amor. Ele é bondoso, ele é ativo, ele age, ele não fica esperando uma ação. Amém? Vocês estão entendendo o que eu falei? Misericórdia, Jesus. Vamos voltar lá para o capítulo 13. Aí ele continua. Aqui, gente, eu quero encorajar vocês a estudarem do capítulo 1 ao 13. Porque talvez depois de eu falar aqui para você, vai saltar tantas coisas, porque tem muitos exemplos, mas o nosso tempo ele é restrito ali, então eu não vou dar todos esses exemplos. Mas é uma carta de puxão de orelha. Algumas coisas que a igreja de Corinto recebeu puxão de orelha, talvez você não precise, mas outras talvez você precise. Aí ele continua, o que o amor não é? O que não tem nada a ver com esse amor ágape, com esse amor que cura, com esse amor que nos faz crescer. Ele não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Então vamos parar aqui, vamos destrinchar aqui o que o amor não é. Ele não inveja, ele não tem problema nenhum, ele não tem dificuldade nenhuma de se alegrar com a conquista e com a vitória do outro. Se alegrar de verdade. Se alegrar sem no momento fazer aquela comparação. Nossa, ele conquistou isso e eu... Nossa, mas Deus respondeu a oração dele e a minha. Porque isso é um pinguim de inveja. Às vezes você consegue até ir lá e dar parabéns para a pessoa. Nossa, conseguiu fechar um negócio de tanto. E às vezes você fica, meu Deus, e eu estou no vermelho. Às vezes você fica ainda pior. Ah, meu Deus, mas ele acabou de vir para a igreja, acabou de converter. Eu tenho anos que eu estou aqui e não tem a minha resposta. O amor não tem inveja. Se mesmo sem querer você sente isso, você pensa isso, você tem que lutar contra a inveja. E a primeira atitude que a gente toma para a gente conseguir vencer algo é a gente reconhecer.
e a gente confessar. E aí você tem que entrar diante de Deus, como se diz, né? Morrendo de vergonha. Eu vejo assim, eu gosto muito, Deus compara muito, fala que a gente tem que ser como criança, né? Para entrar no reino dele, no reino dos céus. Quantas vezes a minha filha ou o meu filho, os dois, eu vou olhar para cá, para eu nem ficar constrangida porque eles estão ali. Quando faz alguma coisa de errado, aí eu corrijo, eu explico e tal. Dependendo do que é, a gente ora junto, pede perdão, né? Aí para e fala, mas você não vai contar para papai não, né? Eu falo, mas eu tenho que contar para papai. Não vou deixar de contar para papai. E tem um ali que chega, enche o olho d'água, que não quer que conta para papai. Aí uma vez eu falei, mas por quê? Porque eu tenho vergonha. E esse sentimento todos nós temos. Todos nós temos vergonha quando a gente sabe que a gente está errado. E a gente tem que reconhecer. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente confessa o nosso pecado, a gente é curado. A gente é curado. Eu preciso chegar para Deus. Se eu não consigo me alegrar verdadeiramente com a conquista e com a vitória do meu irmão, sem pensar que eu ainda estou na peleja, que eu ainda não conquistei a minha Canaã, eu preciso chegar diante de Deus e falar, Deus me ajuda porque eu tenho inveja do meu irmão. Aí ele continua, o que o amor não é? Ele não se vangloria e ele não é arrogante. Combate ao culto da personalidade. Está muito comum hoje em dia, não é? Começa, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa a falar isso, porque, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas fulano tem dom de curar, mas o outro tem o de profecia. Nossa, e o outro só limpa o chão da igreja. O amor não se vangloria, o amor não é soberbo, o amor não se orgulha de si mesmo. Porque tanto aquele que prega como aquele que ora e o outro é curado e o milagre acontece como aquele que limpa a casa do Senhor. Todos eles fazem através da ação de Deus na vida deles. A glória é toda de Deus, a honra é toda de Deus. O amor não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente. Aqui tanto não se portar de maneira inconveniente, como a felicidade está na verdade. Eu quero ler aqui esse exemplo que Paulo dá aqui. E aqui entra também a arrogância, entra também o orgulho, entra também aquele negócio, eu não vou expor os problemas, eu vou mostrar só a parte boa, e a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê que Deus expôs todas as vitórias, todos os acertos de Davi, por exemplo, mas expôs também os erros. No capítulo 5, olha o que Paulo fala, volta a sua Bíblia aí, para o capítulo 5. Verso 1. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Pula para o verso 6. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Verso 9. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Então, peraí, Paulo não está falando que não tem problema, entre aspas, ele não está falando que não deve se associar aos avarentos, aos ladrões, aos imorais desse mundo, que vivem aqui nesse mundo, porque só se a gente sair do mundo. Mas olha o que ele fala no verso 11: entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que,
afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, embriagado ou estelionatário, com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Traduzindo aqui, o que estava acontecendo? Tinha pessoas dentro da igreja que estavam envolvidas em imoralidade. Nesses outros exemplos que Paulo deu, pessoas que se afirmavam ser irmãos cristãos, que, vamos dar os exemplos aqui que ele deu, que era idólatra, imoral, caluniador, embriagado, estelionatário. E aí no verso 2 diz que vocês estão cheios de arrogância, vocês estão cheios de orgulho. Por que vocês ainda não expulsaram do meio de vocês pessoas assim? E Paulo fala, olha, eu não estou falando de quem não é cristão. Eu não estou falando das pessoas e pagãs que ele coloca aqui, né? Mas daqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho. Eu estou falando daquele que se diz cristão, daquele que conhece a palavra, daquele que já teve um encontro com Jesus e que vive de forma imoral. Esse Paulo diz que você não pode nem dividir um prato de comida. O amor, ele não se porta de forma incoerente, né? Não se porta inconvenientemente. Ele é feliz com a verdade, ele anda na verdade. Se um irmão tem uma atitude imoral, se um irmão está em pecado, se eu o amo, eu não vou encobrir o pecado dele. Eu não posso fazer isso. E a igreja de Corinto estava fazendo isso. E era uma igreja que tinha dom de línguas, dom de profecias, dom de fé, de conhecimento, sinais e maravilhas. Mas era uma igreja cheia de rachaduras. Era uma igreja carnal. Um irmão pecou. Eu não estou aqui para apontar o dedo e julgar. Mas eu também não estou aqui para encobrir pecado. Eu vou lá no meu pastor. Eu vou lá na minha cobertura. Deus não escondeu, Deus não encobriu o pecado de nenhum dos seus servos. Deus não encobriu o pecado de profetas. Nós não devemos fazer isso. E devemos estar aqui para suportar, para ajudar, para andar a segunda milha, mas não para encobrir aquilo que é imoral, não para encobrir aquilo que Deus condena, amém? E aí ele continua, vamos lá. Não age egoisticamente. Gente, vou pegar um exemplo aqui da nossa casa, eu vou acelerar por causa do nosso tempo. Uma briga em casa, uma confusão, uma discussão. Ela começa porque cada um está interessado no seu próprio interesse, não é? Eu ouvi uma definição, o amor, ele não é egocentralizado, o amor é outrocentralizado. Se a minha prioridade, se eu coloco o interesse do outro na frente, não vai ter conflito, não vai ter contenda, não vai ter discussão. O amor, ele não pensa em si, ele pensa no outro. Se num casamento a esposa sempre coloca os interesses do marido à frente, o marido sempre coloca os interesses da sua esposa na frente, vai ter discussão? Vai reinar uma paz nessa casa? Isso é o amor. O amor não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Ai, ai, ai. Às vezes a gente é igual cristal, se pegar quebra. Qualquer coisa nos ofende.
A pessoa respondeu, falou com a gente de qualquer jeito, a gente já está ofendido. E às vezes a gente guarda essa mágoa anos e anos. E às vezes a gente dá um jeitinho, consegue conviver com a pessoa, mas quando toca na ferida, em 1980 você fez isso. Isso não tem nada a ver com amor. O amor não guarda ressentimentos. O amor não se enfurece facilmente. Te tratou mal, te respondeu mal. Ah, coitado, deve estar num dia ruim. O amor, ele sempre pensa o melhor do outro. Ah, ele agiu assim comigo porque ele deve estar passando por alguma dificuldade. Vou orar por ele. E sem falsidade, gente. Sabe aquela sinceridade? Ah, vou nem dar moral não. Me tratou mal, me respondeu mal. Deve estar passando por dificuldade. Eu vou orar por ele. Esse é o amor. Esse é o amor. O amor ágape. O amor que cura. Aí ele continua, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o abrir mão de algum direito seu em favor do outro. Vou dar aqui para vocês 3 exemplos. Capítulo 8, volta, capítulo 8, verso 9. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Capítulo 9, verso 12. O finalzinho dele, olha lá. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Verso 22. Para os fracos tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. O amor, ele faz tudo para crescimento e edificação do próximo. Eu posso abrir mão do meu direito. Eu posso, como o exemplo que Paulo deu lá, quando ele critica e ele dá a bronca, porque eles estavam levando as suas causas para serem julgadas nos tribunais daquela época, no capítulo 6, final do verso 7. Por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Quem faz isso é quem tem o amor ágape, é quem tem o amor sacrificial, é quem tem o amor de Deus, porque é esse amor que Deus sente por nós. E aí vem a eternidade, né? Deus nos dando essa certeza, verso 8. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, mas o amor jamais morre. O amor vai conosco na eternidade. O amor estará conosco na eternidade, aquela igreja que triunfa. Os dons, eles são muito necessários, eles são muito importantes. E o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, na primeira carta, ele incentiva e estimula a que a igreja procure os dons, vá atrás dos dons. Mas os dons são para ser usados aqui. É para a igreja terrena, é para a igreja que luta toda semana, é para a igreja que todos os dias é uma luta atrás da outra, é um Golias atrás do outro para ser derrubado. Essa igreja precisa dos dons espirituais, essa igreja precisa ir atrás dos dons de Deus. Mas o amor é para a igreja que será glorificada. Ele transcende todo esse mundo terreno, ele vai para a eternidade. E é esse amor ágape que consegue fechar as rachaduras de uma igreja imatura, de uma igreja carnal. Talvez você não tenha alguns problemas que essa igreja tinha, mas eu tenho certeza que, assim como eu, outros aspectos nós precisamos melhorar. E é só com esse amor, é só esse amor que é paciente,
É só esse amor que abre mão do seu direito em prol do outro. É só esse amor que mesmo quando ferido, quando injustiçado, quando machucado, anda a segunda milha. É esse amor que não faz injustiças, que não segrega, que não separa. Tinha segregação social aqui também na igreja de Coríntio. Eram os ricos num canto, os pobres do outro. Iam celebrar a ceia. Uns comiam e bebiam demais. Outros ficavam com fome, não comiam, não bebiam nada na ceia do Senhor. O amor ágape é o remédio para essa igreja ferida. Nós precisamos buscar isso, amém? Eu preciso. Eu falei, Senhor Deus, como a tua palavra é atual. Como a tua palavra é para nós hoje, como igreja do Senhor. Queremos nos apresentar, eu tenho certeza que assim como eu, você também. Como igreja sem mancha, sem mácula, né? Perfeita, a noiva esperando pelo noivo. Nós precisamos desse remédio. Nós precisamos desse amor. Amém?